Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco essa noite, e ela já está, amém? Glória a Deus. Que esse seja o desejo do seu coração, de fato, ser como o Senhor é. E se você cantou esse cântico, eu imagino que seja esse o desejo de fato que você traz no coração, de deixar que o Senhor Jesus, esse rei humilde que se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua pompa, de toda a sua majestade, tomou uma postura de servo e veio nos servir. Se você espera isso de verdade, se você deseja isso no seu coração, que o Senhor te abençoe então nesse sentido. E a mensagem de hoje, da série que nós estamos trabalhando no mês de novembro, como é o nome da série? Menos é mais. Menos é mais. E esse cântico diz muito a respeito disso, né? Como o pastor Mário colocou. Onde aquele que é tudo, o Senhor Jesus, se fez servo, se entregou na cruz por nós. E para falar sobre menos é mais, eu quero convidá-los a hoje falarmos sobre simplicidade. Quando o pastor Mário reuniu os pastores, eu e o pastor Fabiano, para dividir os temas da série, ele disse que eu iria pregar sobre simplicidade. Aí eu pensei, poxa, pregar sobre simplicidade é simples, né? Vai ser tranquilo. E então, quando eu comecei a estudar sobre o tema, eu percebi que de simples não tem nada. Na verdade, essa semana para mim foi uma semana um tanto um quanto difícil, porque quanto mais eu lia, quanto mais eu estudava a respeito do tema, mais o Espírito Santo ia me desmascarando. Mais a palavra de Deus ia me mostrando o quanto optar por uma vida de simplicidade é difícil para nós. Não é algo fácil, meus irmãos. Se nós desejamos realmente viver uma vida simples, nós vamos ter que mexer na nossa estrutura de vida, em sonhos, em desejos, em ambições que movem os nossos corações, que nós não vamos, muitas vezes, querer abrir mão. Então, eu pensei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque se eu preciso falar muitas coisas que aquilo que a palavra do Senhor tem me ensinado nessa semana, no domingo, me ajuda a viver essa vida de simplicidade, porque eu não quero ser hipócrita, porque é difícil viver nessa dimensão aqui que a palavra do Senhor nos desafia. Mas pela graça do Senhor, eu espero que o Espírito Santo nos capacite a isso, amém? Quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Timóteo. Primeira carta que Paulo escreve ao pastor Timóteo, no capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, você acompanha na projeção. Nós vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 10 e depois do 17 ao 19. Diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Vou repetir esse versículo, porque ele falou muito ao meu coração. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Versículo 17. Ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus,
que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. De que o Senhor provê a nós? De tudo. De tudo. Muito bem, meu irmão. Fale com muita convicção. O Senhor provê aos seus filhos de tudo. E para a nossa satisfação. Agora, o grande detalhe é, de tudo o quanto? E qual é a medida da sua satisfação? Isso é algo que nós devemos pensar. Não é verdade? Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o teu Santo Espírito tem muito a falar a nós essa noite. Então, Senhor, nos usa como tu queres, em nome de Jesus. Amém. Simplicidade. É sobre isso que nós vamos falar. Queridos, um estilo de vida mais simples reduz em nós esse afã, esse desejo exagerado por bens materiais. Um estilo de vida mais simples, ele fere o nosso consumismo. Esse desejo por ter sempre mais e mais e mais e mais. Uma vida de simplicidade, ela nos põe freios, pelo menos deveria nos pôr. Essa semana, quando eu estava lendo sobre o tema, eu lembrei de um livro que eu havia lido há um tempo atrás, do Richard Foster, o livro chamado Celebração da Disciplina. Eu acredito que muitos aqui já devem ter lido esse livro. É um livro muito famoso. Excelente esse livro. E o Foster, nesse livro, ele traz uma disciplina, uma celebração chamada Celebração da Simplicidade. Então eu fui ler novamente o que ele dizia a respeito sobre essa disciplina da simplicidade. E ele disse algo importante, eu gostaria de ler para você, prestem atenção. O Foster declara: a cultura contemporânea é atormentada pela paixão de possuir. Está sempre presente a ideia de que uma boa vida é encontrada num acúmulo de bens materiais. A simplicidade nos liberta dessa mania moderna, trazendo sanidade à nossa extravagância compulsiva e paz ao nosso espírito frenético. Ela, a simplicidade, nos permite ver as coisas materiais como elas são. Bens para embelezar a vida e não para oprimi-la. É verdade isso. Uma vida de simplicidade nos faz enxergar qual o real sentido e o significado dos bens materiais. Os bens materiais não é para nos aprisionar. É para nos trazer, sim, de uma certa forma, um conforto, uma vida melhor, mas não nos fazer reféns, prisioneiros a eles. É impossível, meus irmãos, nós proclamarmos de maneira íntegra a salvação de Cristo às pessoas, se evidentemente nós ainda estamos presos e precisando ser salvos da cobiça que impera o nosso coração. É impossível nós proclamarmos o senhorio de Jesus se quem ainda reina e impera em nossos corações é o desejo desenfreado pelas riquezas materiais. É impossível nós proclamarmos que o Senhor é o dono de todas as coisas, se as coisas e os bens materiais que nós temos não são usados também para ajudar aqueles que necessitam.
É impossível, como cristão, nós proclamarmos que Jesus é o Senhor de todas as coisas, quando nós fechamos os nossos olhos e as nossas mãos para ajudar os pobres que também necessitam. Viver uma vida de simplicidade é um grande desafio para nós. Cultivar as coisas mais simples da vida já não é mais a prioridade entre os evangélicos nos dias de hoje. O espírito consumista, que inunda e invade as igrejas, tem valorizado cada vez mais o ter em relação ao ser. Algumas relações que são construídas dentro das igrejas, elas são construídas movidas pelo interesse que o outro pode gerar em nós. Aquilo em que eu posso tirar proveito é o que me move para me aproximar muitas vezes de irmãos e irmãs dentro da igreja. E isso não tem nada a ver com uma vida de simplicidade. Vivemos em uma época que, infelizmente, o sinônimo de estabilidade financeira é sinônimo de felicidade. Eu só serei feliz se financeiramente eu for uma pessoa estável. E aí, queridos, isso depende muito daquilo que você considera como o padrão de vida que você quer ter. Será possível, então, a classe média, a classe alta, abraçar a proposta de uma vida simples, sem alterar radicalmente o seu estilo de vida? É uma pergunta que vale a pena nós refletirmos. Será possível ao pobre não se amargurar por falta de riqueza, mas se satisfazer com uma condição financeira modesta? Porque o desafio não é só para o rico, é também para o pobre. A vida de simplicidade não é um desafio só para aqueles que possuem muita riqueza, é para aqueles que também possuem poucos bens materiais. Para podermos compreender e responder a essas perguntas de maneira adequada, nós precisamos recorrer ao que a palavra do Senhor nos diz sobre uma vida de simplicidade. Eu quero destacar 3 princípios importantes sobre o que a Bíblia nos ensina como a viver uma vida de simplicidade. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser moderados. Seja moderado no seu estilo de vida. Não vai faltar a nós, cristãos, versículos bíblicos que incentivem um estilo de vida moderado. De Gênesis a Apocalipse, se você fizer uma leitura visando aprender a como ter uma vida mais simples, você vai encontrar vários e vários versículos que nos ensinam a viver uma vida de simplicidade. Não é por falta de base bíblica, não é por falta de ensinamento da palavra que eu resisto a viver uma vida de simplicidade. A maior dificuldade está no meu coração em não querer abrir mão. De não querer abrir mão do conforto, daquilo que eu julgo que é necessário para um padrão de vida bom. Não é por falta de versículos da palavra do Senhor que eu aprendo e sou incentivado a viver uma vida mais simples. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: conserve-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Queridos, para ser feliz,
Nós temos que nos livrar de uma vez por todas do amor ao dinheiro, dessa cobiça desenfreada que nos leva a cada dia a abandonar o que a palavra do Senhor nos ensina sobre uma vida de simplicidade. Essa cobiça que pode ser definida como esse impulso contínuo que eu tenho em meu coração de sempre querer elevar cada vez mais o meu padrão de vida. Essa cobiça é esse impulso contínuo que nós temos no coração. E aí você pergunta, mas qual é o padrão de vida, meu querido? Cada cabeça uma sentença, mas já eu vou falar sobre isso melhor com você. Porque a palavra do Senhor nos dá parâmetros para isso também. Mas se essa cobiça, que esse impulso contínuo, desenfreado do seu coração de sempre querer ter um padrão de vida mais elevado, está dominando a tua vida, é preciso que você então pare e reflita. De que forma o Senhor está sendo realmente o centro da minha vida? Será que eu estou aprendendo a me contentar com aquilo que o Senhor realmente tem me dado? Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, não fica muito claro qual é o padrão de vida moderado que nós devemos ter. Não fica muito claro. Como eu disse, às vezes fica mais a critério da sua cabeça. Estabelecer qual é o padrão de vida moderado, padrão de vida simples. Mas se nós continuarmos a estudar a palavra de Deus e voltarmos para o texto de 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 6 a 10, fica mais claro, porque o apóstolo Paulo vai dizer, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. É interessante que alguns comentaristas bíblicos vai dizer que a melhor tradução para essa expressão, comer e vestir, seria alimento e abrigo. E isso faz todo sentido, porque nós estamos falando de áreas essenciais para a vida do ser humano. Comer, vestir e moradia. Comer, vestir e moradia são áreas essenciais para nós podermos ter uma boa saúde, uma vida tranquila. Apesar de Hebreus 13:5 não nos dar um parâmetro, um padrão dessa vida moderada, mas quando nós vamos aqui para 1 Timóteo, você consegue então começar a enxergar qual é o parâmetro. É comer, vestir e morar. Agora, qual é o nível disso tudo? Porque comer é também algo muito subjetivo, vai depender do seu gosto. Do quanto o seu bolso pode te proporcionar, boas comidas. Mas eu lembro muito daquilo que Jesus Cristo vai nos dizer lá na oração do Pai Nosso. Eu acredito que o parâmetro em relação à comida é aquilo que Jesus nos ensina no Pai Nosso, quando Ele diz que o Pai vai providenciar o pão nosso de cada dia. Há algo mais simples do que o pão? Sabe, meus irmãos, o que o Senhor espera de nós em relação a isso é a simplicidade também naquilo em que nós buscamos como alimento para a nossa vida. Nada contra, se você quer e pode comer comidas mais requintadas, sofisticadas, coma, que o Senhor te abençoe. Mas a promessa do Senhor para nós é o pão nosso de cada dia. O Senhor promete mandar o nosso vestir também.
Ele diz, por que vocês se preocupam quanto ao que é a vez de vestir? O vosso Pai que está no céu é que providencia também. E o que o Senhor providencia para nós é o necessário para que nós possamos andar decentemente. E aí, quando eu estava estudando sobre essa pregação, essa semana eu abri meu guarda-roupa e vi a quantidade de roupas que eu tenho ali e me envergonhei com aquilo ali. A verdade é essa, porque eu disse, Senhor, eu tenho tanta roupa que se passar 30 dias eu ainda não consigo usar a metade se eu quiser usar todos os dias. A moradia. Nós temos um desejo de querer morar bem. Amém. Glória a Deus. Mas em nome de querer morar bem, você usa essa prerrogativa como uma desculpa. Senão eu preciso dar um apartamento melhor para minha família, eu preciso dar uma casa maior para minha família. Aí você se endivida, entra em financiamentos que depois não consegue pagar. Aí vai para aquela casa maior, vai para aquele apartamento maior. Com 15 dias que você está lá, você não sabe mais nem qual é o quarto que o seu filho dorme. Depois de 30 dias, você não sabe mais nem qual é o endereço da casa, porque mal você pisa na casa, porque você tem que morrer de trabalhar para poder juntar dinheiro para pagar o financiamento da casa. Então, meus irmãos, uma vida de simplicidade é um desafio para nós. Não é fácil. Como é fácil se contentar somente com o que comer e com o que vestir? Com o abrigo necessário para morar. O que Paulo está nos incentivando a fazer é rever as nossas prioridades. Paulo nos chama a atenção para isso. Reveja, pense bem. Aí você olha para tudo isso e assim, isso é muito difícil. É muito difícil. Talvez eu não consiga. Talvez eu não consiga só apenas me contentar com uma comida simples, com uma vestimenta simples, uma moradia mais simples. Como eu vou me contentar com tudo isso? Como eu vou ficar satisfeito com tudo isso? Você olha para todas essas lições que a palavra do Senhor te ensina, aí eu lembro daquilo que os adolescentes aqui da igreja costumam dizer, né? Hashtag SQN. Hashtag só que não. Não, eu não consigo me conformar só com isso aqui, não. Eu preciso ter mais. Eu preciso buscar mais. Em segundo lugar, uma vida de simplicidade nos leva a sermos mais contentes. A sermos mais contentes, a nos contentar com aquilo que realmente Deus quer nos dar. É interessante que sempre dentro da história do cristianismo, foi incentivado aos cristãos a manterem uma vida de simplicidade. Nunca foi incentivado aos cristãos a buscarem mais, além daquilo que realmente Deus gostaria que eles tivessem, a esbanjar. Sempre foi incentivado ao filho e à filha do Senhor a manterem uma vida de simplicidade. O próprio Rei Jesus nos ensinou isso. Se você for fazer uma leitura atenta da história da igreja, se você for lá para o século XVIII, século XIX, você vai encontrar que era quase que um padrão de comportamento entre os cristãos daquele período, manterem uma vida de simplicidade. Um grande pastor inglês da igreja anglicana chamado John Newton, certa vez ele escreveu em um seu sermão algo muito interessante. Newton disse aos membros da sua igreja:
Vocês precisam manter uma vida de simplicidade. E para isso vocês precisam cultivar 3 características. Primeiro, escolha um padrão de vida que exige o mínimo possível de coisas materiais. Desafio grande. Segundo, pegue o dinheiro destinado ao entretenimento e utilize no ministério para com os pobres. Quem quer abrir mão da sua diversão e entregar o seu dinheiro para o pobre? É difícil, meu irmão. Em terceiro lugar, Newton então vai dizer. Aí eu confesso que nesse terceiro, na metade eu engasguei. Quase que eu não conseguia terminar de ler. Porque ele diz o seguinte: fazer da generosidade aos pobres uma prioridade, acima da sua poupança e da sua aposentadoria. Aí eu digo, tá de brincadeira. A minha aposentadoria, meu irmão, é difícil, eu tenho que pensar no meu futuro também. Mas, queridos, essa é a radicalidade do Evangelho de Jesus. Isso deve nos afrontar mesmo. Se essa palavra ela não nos incomodar, é porque a palavra do Senhor não tem alcançado realmente o nosso coração. É por isso que aprender a nos contentar com aquilo que o Senhor tem para nos dar é um grande desafio. Se você ler novamente Hebreus 13 e o versículo 5, e 1 Timóteo, versículo 6, do 6 a 9, você vai encontrar essa expressão, contentamento. Ela se repete nessas duas palavras, nessas duas passagens, contentamento. E o contentamento é essa satisfação genuína que nós temos na alma, de sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado e por tudo aquilo que Ele ainda não nos deu. Sermos contentes é essa satisfação genuína no coração de dizer: Senhor, muito obrigado porque Tu tens me ensinado a ser grato, tanto na escassez como na fartura. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta à igreja de Corinto, ele vai dizer algo muito interessante sobre essa questão do contentamento. Ele diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. E Deus é poderoso para fazer que aquele que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, para a sobrevivência. O Senhor promete nos abençoar com o que é necessário. Ele continua: vocês transbordem em toda boa obra. Queridos, aprender a nos contentar, a sermos contentes com aquilo que o Senhor nos dá, não significa que nós vamos ser negligentes, nos acomodar e nem nos esforçar para buscar melhorar de vida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O apóstolo Paulo é muito claro: aquele que semeia pouco também colherá pouco. Se você quer progredir na sua vida, se você quer ser alguém abençoado financeiramente, se você quer aumentar o seu patrimônio, a palavra do Senhor nos incentiva a trabalharmos. Trabalhe, se dedique, se esforce, se esmere naquilo que você pode e tem que fazer em relação ao seu trabalho. Mas quando nós aprendemos o segredo de sermos contentes com aquilo que o Senhor nos dá, nós entendemos que todo o esforço, toda a dedicação que eu exerço no meu trabalho, não é simplesmente para acumular dinheiro e aumentar meus patrimônios, mas é para a glória de Deus. O meu trabalho é para a glória de Deus. Uma vez que eu faço do meu trabalho
glória de Deus, o Senhor me abençoa consequentemente. Porque Ele sabe das intenções do meu coração. Ele sabe das intenções do seu coração. Então, aprender o contentamento é trazer essa lição para nós. É fazermos do nosso trabalho meio para glorificar a Deus. Não há como não trabalhar, não há como se esforçar e o dinheiro aparecer. Aquele que trabalha, o Senhor abençoa. O contentamento também nos ensina que aumentar as nossas riquezas, aumentar o patrimônio, a começar a ganhar mais dinheiro, esse acréscimo na renda, essa bênção material que advém do trabalho e do esforço, além de ser para a glória de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina aqui em 1 Timóteo, que é para nós frutificarmos em boas obras. O contentamento nos ensina que as bênçãos materiais é para abençoar aqueles que também não têm nada. Porque ao invés de você ficar reclamando e maldizendo porque através dos recursos materiais que o Senhor tem te dado, ao invés de você reclamar porque precisa abençoar os pobres, pelo contrário, você sempre vai trazer no seu coração esse contentamento e essa alegria. Senhor, muito obrigado, porque Tu tens me abençoado para que eu possa continuar a abençoar aqueles que precisam. Se o Senhor tem feito as tuas rendas, as tuas finanças abundarem, é para que você possa superabundar em boas obras. Eu vou repetir para você não esquecer. Se o Senhor tem feito as tuas rendas abundarem, é para que você possa superabundar em boas obras. Não para reter. Porque a bênção está em repartir. É por isso que é um grande desafio. É um grande desafio. Em terceiro lugar, você precisa olhar então para as suas riquezas, para as bênçãos materiais que o Senhor tem te dado. Você precisa olhar para os seus recursos financeiros como uma grande oportunidade de Deus te chamar para o ministério. O que isso significa? Faça das suas riquezas, faça dos seus bens materiais um chamado de Deus para a sua vida. Faça das suas riquezas materiais um dom espiritual, por assim dizer. Porque se você entender que aquilo que Deus tem te dado é para que você não seja arrogante, como diz 1 Timóteo, no versículo 17, Paulo vai dizer: ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Você precisa então observar de maneira muito atenta que o seu dinheiro, que os recursos materiais que o Senhor tem te abençoado, não é para você ser arrogante, mas pelo contrário, é para você fazer dessa bênção um canal cada vez maior de bênção para as pessoas que precisam. É através dos recursos materiais que o Senhor tem te destinado, meu querido, que o reino do Senhor vai avançar neste mundo. Porque você vai ter condições de investir cada vez mais no reino de Deus. É por isso que é um chamado de Deus a você, meu querido. É um dom que Deus tem te dado. Pegue toda essa sua riqueza, tudo isso que o Senhor tem te abençoado e comece a investir de maneira generosa no reino do Senhor. Faça do seu dinheiro, faça da sua riqueza esse veículo e esse meio do reino de Deus continuar a avançar neste mundo.
Talvez você não soubesse disso. Mas se o Espírito Santo tem te incomodado nesse momento, é para te alertar que o Senhor tem sido generoso, o Senhor tem te abençoado financeiramente, para que você possa continuar a investir cada vez mais no reino do Senhor. As riquezas que o Senhor tem para nós, as bênçãos materiais que o Senhor tem para nós, é para que possamos a cada dia lembrar também que existem pessoas entre nós que são necessitadas. As bênçãos materiais que o Senhor tem nos dado devem nos motivar a sermos generosos com aqueles que precisam. Nós precisamos aprender a dividir os fardos. Dividir o fardo. Está dando para entender o que significa dividir fardo? Dividir fardo significa eu pegar parte do fardo do Daniel e carregar comigo. Está entendendo? Isso de cara me diz o quê? Eu vou ter que pagar um preço. Eu levar parte dos seus fardos significa que eu vou sofrer junto com você. E as bênçãos materiais, as riquezas financeiras que o Senhor nos proporciona, queridos, é para que nós possamos aprender a dividir os fardos com aqueles que não têm nada. Aquele pão que está mofando lá na sua despensa, no armário da sua cozinha, é o pão que está faltando na mesa do pobre. Aquela roupa que você não usa, já faz 6 meses, é a roupa que está faltando no corpo do pobre. Nós precisamos entender que repartir os fardos é sim sofrer com o outro. É padecer com o outro. E as bênçãos materiais que o Senhor tem nos dado, é uma grande oportunidade de nós exercitarmos esse chamado divino. Deus está te chamando para fazer algo diferente com o seu dinheiro. Deus está te dando uma grande oportunidade para você exercitar o amor ao próximo de maneira generosa. Nós poderíamos falar muitas outras lições a respeito de uma vida mais simples, de buscarmos essa simplicidade. E a Bíblia, ela nos incentiva. Em todos os versículos que nós acabamos de ler e em muitos outros que nós não lemos, a Bíblia nos incentiva a buscarmos um padrão de vida mais moderado, uma vida mais simples, realmente pautadas nas necessidades básicas. A Bíblia, ela nos concede a grande oportunidade de aprendermos a como nos relacionar com o nosso dinheiro também. Deus, Ele prova, Ele aprova, dizendo melhor, toda a nossa dedicação ao trabalho. Ele quer que você, como filho de Deus, você se esforce, se esmere lá no seu trabalho, para que você possa crescer profissionalmente, para que você possa prosperar financeiramente. Mas você não pode esquecer que tudo isso é para a glória dEle. E uma vez que você começar a prosperar, você não pode esquecer que a sua prosperidade é para gerar frutos de boas obras para a vida daqueles que não têm nada. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Que o Espírito da verdade chegue ao teu coração e desperte na sua vida a priorizar um estilo de vida mais simples. Porque eu tenho certeza que o Senhor há de te abençoar generosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.